Que Deus, o Espírito Santo, nos trouxe a fé no Salvador Jesus, também nos conduza quando queremos meditar na sua palavra, especialmente no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Estimados irmãos e irmãs do Salvador Jesus, vocês sabem que na história da humanidade, algumas pessoas receberam o título de grande. Por exemplo, um conquistador da Pérsia, Alexandre o Grande. Tem um outro chamado Herodes o Grande. Esse a gente conhece no Novo Testamento. E esses homens foram chamados grandes por conquistas militares ou grandes obras que fizeram. O Herodes, por exemplo, que está na Bíblia, no Novo Testamento, ele ficou conhecido porque ele reconstruiu o templo de Jerusalém, ele construiu cidades, ele construiu aquedutos, para levar água para essas cidades, isso há 2000 anos atrás. Mas muitas vezes esses grandes também eram conhecidos pela sua crueldade. E assim também foi com Herodes. Este Herodes fez tantas coisas boas, foi aquele que mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos na região de Belém, quando ele ouviu que o rei dos judeus havia nascido. E ele cometeu outras crueldades também. O mundo costuma chamar de grande quem se destaca em algumas áreas, na música, nas artes, no esporte, na política, na economia. Nós também podemos ter pessoas que fizeram coisas que nós consideramos grandes, ou pessoas que nós consideramos muito importantes na nossa vida, pessoas que nos ensinaram algo importante, pessoas que nos ajudaram em algum momento difícil, pessoas que nos ensinaram a ser melhores, e por isso talvez a gente considere essas pessoas especiais, grandes, A gente respeita essas pessoas. A gente tem essas pessoas como modelos, e a gente leva essas pessoas no coração para sempre. Pense aí, talvez você tenha uma pessoa mais assim. Pode ser algum dos seus avós, pode ser os seus pais, pode ser uma professora, um professor, quem sabe um amigo, um padrinho, uma madrinha, um irmão na fé, um pastor. Nós também, às vezes usamos essa expressão, grande fulano, como é que você está? E aí nós entramos no nosso texto, porque no nosso texto também Jesus usa essa palavra grande. Ele usa essa palavra para se referir à grandeza de uma mulher e à grandeza da fé que ela teve. Ele disse, mulher, que grande fé você tem. Vamos lembrar um pouquinho da história. Jesus morava em Israel, e em um certo momento ele resolveu tirar uns dias de descanso com seus discípulos. Então, se a gente olhasse no mapa assim, ele saiu aqui mais ou menos do centro e foi para a esquerda, para o litoral. Vocês olharem lá, Israel hoje, não sei se tem o mesmo nome, mas uma cidade do litoral chamada Tiro. Jesus foi para lá descansar um pouco. Ele queria se afastar um pouquinho das multidões. Mas uma mulher daquela região soube que Jesus estava por ali e começou a seguir o grupo de Jesus e começou a pedir aos gritos para que ele curasse a sua filha que estava atormentada por um demônio. Interessante, no começo dessa situação, Jesus não deu bola para ela. E ela continuava insistindo.
E os discípulos estavam lá, manda essa mulher embora para parar de nos incomodar. E aí Jesus, né, usando palavras que nos parecem muito duras, disse para aquela mulher que a missão dele era para o povo de Israel, não era para estrangeiros. Mas ela insistiu. Quando diz ali que ela adorou Jesus, quer dizer que ela se jogou aos pés de Jesus, se ajoelhou aos pés de Jesus e continuou humildemente pedindo ajuda. E nós temos esse diálogo aqui, né, no versículo 26 e 27, quando Jesus diz assim: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo nos cachorrinhos. E a mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Não é assim até hoje? Né? Quem tem cachorrinhos, eles ficam em volta da mesa, o que cair eles pegam. É interessante que a mulher não acha ruim, não critica Jesus porque ele disse isso, né? Eu não vou tirar o pão das crianças e dar para os cachorrinhos. Ela diz: não, mas os cachorrinhos comem o que cai na mesa, como dizendo assim, eu aceito migalhas. E aí Jesus então diz aquelas palavras, né? Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E diz o texto que daquele momento em diante, a filha daquela mulher ficou curada. Chama a atenção, meus irmãos, que para os discípulos de Jesus, que andavam com Jesus dia e noite, Jesus nunca disse isso. Que grande fé vocês têm. Pelo contrário, ele disse mais de uma vez que a fé deles era muito pequena. Lembram? Quem acompanhou os textos do culto semana passada, quando Pedro começou a andar sobre a água e afundou, Jesus disse: mas vocês têm uma fé muito pequena. A única outra vez que Jesus se admirou de uma grande fé foi com outro estrangeiro, outra pessoa que não era do povo de Israel. Era um capitão romano que pediu que Jesus curasse o seu criado, o seu empregado. E ele disse: eu não sou digno nem que você entre na minha casa, Jesus. Manda uma palavra, o meu empregado será curado. E aí Jesus disse: nunca vi uma fé tão grande em Israel. Elogiou aquele homem. Meus irmãos, eu acredito que todos nós gostaríamos de ter uma fé como esta mulher. A gente gostaria de ouvir Jesus dizendo para nós: puxa, que grande é a sua fé. Não seria ótimo a gente viver com uma fé assim? Com toda a confiança no amor, na providência de Deus por nós? Viver sem ansiedade, sem preocupação, em total segurança nas mãos de Deus? Ou pelo menos se a gente pudesse ter um pouco mais de fé e confiança do que a gente tem hoje? E aí a gente pode perguntar: mas qual que era o segredo daquela mulher? O que tinha nela? Nas suas palavras ou nas suas ações? Ou na vida dela, para parecer grande aos olhos de Jesus e ser elogiado por Jesus? E aí quando a gente olha para o texto, a resposta talvez nos surpreenda. Nada. Não tem nada. Não tem nada de especial naquela mulher. Pelo contrário, no contexto da época, é muito surpreendente, porque ela não era israelita, então não era do povo de Jesus, por isso ela era considerada impura, especialmente pelos líderes religiosos. Era uma mulher, e pelos costumes da época ela não poderia falar com um homem judeu em público, e menos ainda falar com um homem judeu que era um mestre, e menos ainda ficar gritando com ele. Se Jesus fosse seguir os costumes da época, ele ia falar: cai fora, para de me incomodar.
Jesus conversou com ela. Então ela não tinha nada para oferecer. A única coisa que ela tinha para oferecer era um pedido. Pedido não por ela, era pela sua filha. Ela tinha só as mãos vazias e o coração cheio de amor pela filha que estava sofrendo. Ela tinha humildade e uma fé que, superando tudo aquilo que a gente ouviu ali, a fez jogar-se aos pés de Jesus, se humilhar e pedir: Senhor, me ajude. A fé dela era tão grande que ela não se importou com aquele, vamos dizer, com aquele teste que Jesus fez com ela, dizendo aquelas palavras duras. Ela continuou insistindo. Ela se portou mais ou menos como fazem os mendigos, né? Ficou ali só pedindo, esperando, para ver se recebe alguma coisa. Ela sabia que ela não era importante. Ela sabia que ela não tinha direito de pedir nada para Jesus. Mesmo assim, ela confiava que era esse homem que poderia ajudá-la na sua aflição. Então, esse é um segredo, meus irmãos, da sua grande fé. A sua total consciência da sua total insignificância e indignidade diante de Jesus. Em um momento ela falou: o senhor não tem direito de falar comigo assim. Como é que o senhor me esculacha desse jeito? Não, ela tinha consciência da sua insignificância. E isso é uma grande fé, meus irmãos, ainda hoje. Não é o fato de vocês ou eu, da gente ser um grande cristão, um super cristão, que todo mundo vê, admira, aplaude, sempre está aparecendo. Uma grande fé não quer dizer também que você está o tempo inteiro falando de Deus, ou que você sabe muito de doutrina bíblica. Isso é importante, mas grande fé não quer dizer isso. Ter uma grande fé é saber que nós somos verdadeiramente mendigos. Nós não temos nada para dizer, nem para apresentar de bom diante de Deus, senão só um pedido: Senhor, eu sou um mendigo, tem misericórdia de mim. Ter a consciência de que diante de Deus nós somos mendigos. E é interessante que essas foram as últimas palavras que Martinho Lutero escreveu antes de morrer. Vocês talvez lembram, já comentei em estudos, né, que Lutero escreveu muito, ensinou muito, pregou muito, às vezes ele pregava 2, 3 vezes por semana. Muito que ele não escreveu, o pessoal anotava, né? Depois foi editado. E tudo que se juntou no que Lutero escreveu e disse, dá mais ou menos hoje, o tamanho dessa Bíblia que a gente usa aqui, mais ou menos 125 volumes. E vocês conhecem o que ele fez, né? O que ele pregou. Um dos livrinhos que ele escreveu vai completar 500 anos, já que é usado no mundo inteiro, chama-se Catecismo Menor de Lutero. Vocês conhecem a obra, o trabalho de Lutero. Mas na hora de morrer, ele não escreveu nenhum grande discurso, nada. Na mão dele, eles acharam um bilhetinho escrito: somos mendigos. Essa é a verdade. A gente podia pensar assim: poxa, mas ao final de uma vida tão dedicada a Deus, em que o único objetivo que Lutero tinha era levar o evangelho às pessoas, onde ele pregou tanto, escreveu tanto, sempre querendo glorificar a Cristo, levar Cristo para mais gente. Talvez a gente esperasse que, nos últimos momentos de vida, ele fizesse um discurso de glória, tipo assim: vejam, gente, vejam quanta coisa eu fiz pelo reino de Deus, sigam o meu exemplo. Não, ele só escreveu: somos mendigos. Essa é a verdade. Lutero, assim como o apóstolo Paulo, se ele fosse se orgulhar de alguma coisa, seria pela sua fraqueza, seria pelas suas mãos vazias,
sede para Cristo encher as suas mãos com a sua graça e o seu perdão. Não foi a única vez, até muitas vezes declarou isso, né? Sou o pior pecador. Uma frase que não se sabe se realmente ele disse, mas né? É até engraçado, ele diz assim: eu sou pior que o cocô, do cavalo, do bandido, diante de Deus. Ele não vale nada. Mas Deus me ama. Então, meus irmãos, essa é a nossa situação diante de Deus. A gente é como aquela mulher da história, a gente é como Lutero, a gente é como Paulo. Somos pecadores. Diante de Deus somos estrangeiros, quer dizer, nós somos um nada diante de Deus. Isso não é uma coisa muito popular, né, de dizer hoje em dia. Eu não sou nada diante de Deus, vocês não são nada diante de Deus. Tem gente que se ofende com essas palavras. Talvez até alguns membros da nossa igreja se ofendam se o pastor falou: você não é nada diante de Deus. Tem igrejas por aí que a pregação é tudo o contrário. Tá? Do jeito que a gente nasce, a verdade é aquela ali, ó. Diante de Deus nós somos mendigos. Se a gente pensar ao contrário, a gente pensar que Deus deve alguma coisa para nós, que nós podemos exigir coisas de Deus, aí nós estamos perdidos, meus irmãos. Por quê? Porque daí a nossa fé está em nós mesmos, e nós achamos que Deus é o nosso servo e não o nosso Deus. E aí nós não temos salvação. Nós somos mendigos, não só na parte espiritual. Nem de nós estaria aqui hoje se Deus não tivesse dado para nós uma boa noite de sono e a capacidade de continuar respirando enquanto a gente dorme, e a saúde e a força para levantar da cama, e todos os recursos para poder chegar aqui. Tá? No reino de Deus, meus irmãos, quem vem a Deus como um mendigo, sabendo que não tem nada para oferecer para Deus, esse é quem recebe vida nova, perdão e salvação. Nós cantamos agora há pouco, né? Tal como estou, me inclino ao mal, no meu estado natural. A pura imagem eu perdi. Cordeiro Santo, eu venho a ti. Quando eu falo que nós somos nada diante de Deus, não estou dizendo que Deus não nos ama. Muito pelo contrário. Mesmo nós não sendo nada diante dele, ele mandou seu filho para morrer por nós. Então, como aquela mulher, meus irmãos, nós chegamos a Jesus como mendigos por causa do nosso pecado. Veja, tem muitas fotos de mendigos por aí, né? Vocês devem ter visto na cidade algum também. Quando a gente vai lá no centro, sempre tem alguns sentados lá, né, pedindo. O que ele tem para oferecer para nós, o mendigo? Nada. Nada. Ainda tem gente, né, às vezes nos semáforos, que vende lá uma balinha, né? Um chiclete, alguma coisa, mas mendigo mesmo não oferece nada para nós. Não vai dar nada em troca se você ajudar. Ele só oferece a mão dele ali, ó. Por favor, me ajude. É assim nossa situação diante de Deus. E aí, por meio do batismo, nós somos lavados, purificados e deixamos de ser mendigos, ou deixamos de ser cachorrinhos que recebem migalhas. Nós nos transformamos em seus filhos e agora vamos comer na mesa junto com Jesus. Nós vamos comer hoje na mesa junto com Jesus, no seu banquete celestial. E aí nós recebemos nas nossas mãos vazias o corpo e sangue de Jesus. Recebemos a sua palavra que nos guia com o seu Espírito. E aí agora somos o seu povo, as suas ovelhas, que caminham para a vida eterna. Diante de Deus, meus irmãos, somos mendigos. Mas ao mesmo tempo, por causa de Jesus, filhos santos e amados do Pai Celestial. Por quê? Porque o filho dele ficou pior que um mendigo. Ele ficou na cruz lá como um bandido.
lá ele morreu por nós, para que nós deixemos de ser mendigos, pecadores. E aí, como um mendigo que sabe onde encontrar comida, conta para os outros, olha, vai ali, ali você vai achar comida. Ó, aquele cara ali está dando comida. Né? Então, como mendigos que sabem onde está o pão da vida, que é Jesus, que dá perdão, vida e salvação, nós vamos agora convidar outros mendigos e vamos levar o pão para outros mendigos, Jesus. Há outros mendigos que Deus põe no nosso caminho no dia a dia. E aí vocês entenderam, estou falando de mendigo físico, né? Pode ser também, mas aqueles que estão mendigando pela sua alma e não encontram quem deu o pão que dá vida verdadeira. Nós vamos levar o pão da vida para essas pessoas. Meu irmão, minha irmã, mesmo que a gente pense que nós não temos uma fé tão grande como teve aquela mulher, a gente pensa, puxa, mas minha fé é tão fraca, eu nunca vou ter uma fé tão grande. Mesmo assim, o que nós temos é a mesma coisa que aquela mulher tinha, que é o mesmo Salvador. Nós temos o mesmo grande Salvador, com o mesmo grande amor que salvou a filha dela. E que salva cada um de nós. Eu quero que vocês levem para pensar isso. Diante de Deus somos mendigos, mas Deus é generoso. Por causa de Jesus, Ele não dá mais migalhas para nós. Ele dá o pão da vida, que é o próprio Cristo. Então, confiemos em Jesus. Isso é suficiente. Porque Jesus ama a gente profundamente. Ele enche as nossas mãos vazias com a maior riqueza que existe, que é a sua salvação eterna. Amém. Deus, Espírito Santo, nos abençoe para que nós possamos